Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhattaya Tad Bhattaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaha Tadachi Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Atya Vihina Yaparada Laksha Shipta Chakamaditaranga Madhya Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Inde Namaste Charanam Jami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurazmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakati Jai Shri Ram. Então, pela misericórdia de Guru e Goranga, especialmente pela misericórdia do nosso amado Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, cujo aparecimento transcendental é comemorado hoje, continuamos a ler sobre Dashamula Tattva, estudando o Vaishnava Siddhanta Mala, que é um colar de conclusões divinas, baseado nos comentários de Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, a filosofia de Shripad Madhacharya. Então, as verdades transcendentais, os tattvas, são apresentados nesse livrinho maravilhoso, sob o formato de perguntas e respostas. Então, a gente, no último encontro, a gente estava vendo estávamos ouvindo as respostas quanto às sampradayas, as linhagens. E aí o aluno, o discípulo pergunta a seu Gurudeva: quantas sampradayas ou linhagens os Vaishnavas têm? E aí a resposta é que existem 4 sampradayas Vaishnavas, cada uma delas seguindo uma entre 4 filosofias. Uma das seguintes 4 filosofias. A primeira filosofia chama-se Dvaitavad, ou dualismo puro. A segunda é Vishishta Dvaita, ou monismo qualificado. A terceira é Dvaita Dvaita, que é a igualdade e a diferença que ocorrem naturalmente. E a quarta é Shuddha Dvaita, que é o monismo purificado. E aí outra pergunta, né? Porque aqui não... A outra pergunta vai explicar o que são essas 4 ideologias. A pergunta é: há diferenças entre essas 4 ideologias? Não há, na verdade, diferenças entre essas doutrinas. Não há divergências, né? Nem diferenças. Pois todos eles são Savisheshavadis. Todos eles acreditam na distinção eterna, em contraposição ao Kevalabhedavadi, que acredita na igualdade eterna e por isso pensa que é Deus. Nenhum deles aceita a teoria do monismo absoluto, ou Kevalabhedavada. Todos eles se dedicam a Bhagavan, e todos eles aceitam as Shaktis, as potências do Senhor. Os membros da escola Dvaita, ou Dvaita, a escola do dualismo puro, demonstram as diferenças eternas entre Bhagavan e a Jiva. Então, os seguidores do dualismo puro, os Dvaitavadis,
salientam as diferenças entre Bhagavan e a Jiva. Dizem eles que os proponentes da não distinção pura, que é Kevala Dvaita Vada ou Mayavada, estão totalmente cegos. Esta é a opinião de Śrīmadacārya. Então, Śrīmadacārya, ele é o que apresenta o dualismo puro, Dvaita Vada. Os seguidores de Vishishta Dvaita, que é o monismo qualificado, dizem que todas as coisas são dotadas de atributos e por isso jamais se pode dizer que sejam desprovidas de distinção. Se elas têm atributos, se são coisas diferentes, elas vão ter funções diferentes e características diferentes. Então, esse é o Vishishta Dvaita ou o monismo qualificado. Que, vou repetir, esses seguidores do Vishishta Dvaita dizem que todas as coisas são dotadas de atributos. Todos os objetos têm os seus atributos. E por isso, jamais se pode dizer que sejam essas coisas desprovidas de distinção. Esta é a filosofia de Sri Ramanujacharya. Os que propõem Dvaita Dvaita Vada, ou seja, a igualdade e a diferença que ocorrem naturalmente, refutam claramente a filosofia impessoal do humanismo puro. Esta é a filosofia estabelecida por Sri Nimbaditya Acharya. A doutrina de Shuddha Dvaita, ou monismo purificado de Sri Vishnu Swami, também condena o conceito puramente monista apresentado pelos impersonalistas e descreve os atributos eternos da verdade suprema e demonstra esta filosofia com provas das escrituras. Ao estudarmos por inteiro estas quatro filosofias, na verdade não conseguiremos detectar nenhuma diferença real entre elas. Então aqui Shripad Madhvacharya, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Baladeva Vidyabhushan Prabhu querem dizer para a gente que as quatro sampradayas elas são alinhadas com a filosofia védica, com Vedanta Darshana. Elas aceitam a existência de Bhagavan, a existência de Bhakti, a existência da Jiva, e elas só vão apresentar essas verdades, cada uma do seu ponto de vista. Mas Sri Madhvacharya, a Sampradaya que foi desenvolvida por Sri Madhvacharya, ela recebeu uma distinção especial, porque Mahaprabhu aceitou apenas a doutrina de Sri Madhvacharya. E aí a próxima pergunta, por que então não, está certíssimo. O Prabhu está falando das quatro filosofias dos acharyas, das quatro sampradayas, que depois de Mahaprabhu encadeia para manifestar a filosofia Tintya Beda Beda. Então, assim, você vê por trás da história do desenvolvimento e do surgimento das sampradayas, você vê, como se diz, as mãos da energia interna, porque todos esses acharyas aparecem entre os séculos 11 e 12 depois de Cristo, eles aparecem nos séculos 11 e 12 depois de Cristo, e eles vêm formatar a filosofia Vaishnava em todos os seus aspectos. Mas como eles estão ensinando para os seus discípulos Bhakti e não Bhakti Ras, porque todos eles propõem vai de Bhakti de alguma maneira, por isso Mahaprabhu aparece,
E ele apresenta a conclusão que no mundo contemporâneo a gente chama de state of the art, né? Se você faz uma escultura ou faz uma pintura a óleo, ou você produz alguma coisa assim, que atinge o máximo da perfeição, aí você usa essa expressão state of the art. Então Mahaprabhu ele apresenta o pensamento Vaishnava como algo que é state of the art, como algo sumamente perfeito. E aqui a pergunta é: por que Mahaprabhu aceitou apenas a doutrina de Madhvacharya? Aí a resposta é: a característica especial da doutrina de Madhva é que, entre todas essas outras filosofias, ela derrota de forma mais conclusiva, de forma mais contundente, a ilusão sob a forma da filosofia monista Advaita, refugiando-se na teoria de Sri Madhvacharya. Quem se refugia na teoria de Sri Madhvacharya percebe como a aflição causada pela filosofia impessoal é lançada para muito longe. Por isso, a fim de ocasionar os auspícios sem nenhuma ambiguidade e dessa forma beneficiar a humanidade enfraquecida, Shri Chaitanya Prabhu aceitou a doutrina de Sri Madhvacharya. Contudo, jamais devemos achar que as outras doutrinas Vaishnavas são de alguma maneira inferiores ou rejeitáveis. Qualquer que seja a maneira pela qual alguém aceite Savisheshavada, ou a filosofia da existência eterna, qualquer dessas maneiras está ótima, pois com certeza trará auspícios eternos para a alma. Então, sim, os Gaudiya Vaishnavas, representados na figura máxima, na figura que inaugura essa Sampradaya, que inaugura por um lado, mas que sempre existiu, né? Esses Gaudiya Vaishnavas, eles são aqueles que têm a capacidade de apresentar a verdade da forma mais refinada, né? A verdade que você pode dizer, existe a verdade pura, existe a verdade mais pura, existe a verdade puríssima, né? E a verdade puríssima nós temos visto quando a gente se encontra de manhã para a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita. A gente tem visto, interessante, né? A gente tem visto que o final da resposta é muito lindo. A gente tem visto nas leituras da manhã, porque nós voltamos a ler o Ramananda Samvad, agora comentado por Srila Gurudeva diretamente. Nós temos visto como Bhakti Ras é a peculiaridade, ou minto, uma das peculiaridades da missão de Mahaprabhu. Mas Bhakti Rasa sempre existiu. Mahaprabhu nasceu há pouquíssimo tempo. Do ponto de vista do contexto histórico, 520 anos não é nada. É praticamente a idade do Brasil, não é? Brasil 1500, 2000 não é? A idade do Brasil, eu digo do Brasil branco e estranho, né? Enfim. Então, se existe essa dicotomia, a gente tem que estar atento a isso para a gente poder explicar isso direito para as pessoas. Existe um contexto histórico e existe um contexto meta-histórico, né? Por exemplo, Varahadev, no contexto histórico do aparecimento dele como Avatar, a Terra está mergulhada no oceano Garbhodaka, né? E Varahadev
que é adorado por Mãe Bhumi, a deidade adorável do planeta Terra, ele resgata a Terra do fundo do oceano para que os seres vivos de todo o planeta sobrevivam, sejam protegidos, e depois ele elimina Hiranyaksha. Né? E depois por aí vai numa sequência, vai se descortinando vai se descortinando uma sequência de eventos que vão redundar no advento de Gauranga Mahaprabhu. E o advento de Gauranga Mahaprabhu é tão maravilhosamente convergencial, ou seja, tudo converge tão sublime, harmoniosa e maravilhosamente para os pés de lótus de Mahaprabhu, que quando a gente estuda Gaura Lila, como esse livro que Prabhuji está ajudando a transcrever, que é o Shri Navadvipa Mahatmya, se você lê Gaura Lila aí você entende, que Mahaprabhu, ele é o ponto de convergência suprema. Então esse livrinho aqui é um livro que nós também estamos produzindo aos poucos. Se Krishna nos der misericórdia, possivelmente ele vai estar disponível em português para a alegria da mente e do coração de todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros. Mas agora nós vamos passar para outro lado desse oceano de néctar, que nós vamos dar continuidade à leitura dos capítulos Jaiva Dharma, a ciência da alma, como a obra em português e a obra em espanhol saiu com esse subtítulo. Eu acho que também a nova edição em inglês saiu Shri Jaiva Dharma, a ciência da alma. Então Srila Bhaktivinoda Thakur, ele reúne todos os tattvas, tudo que é tattva siddhanta e tudo que é rasa siddhanta, rasa tattva, tudo ele reúne para quê? Para beneficiar a diva que é Bhagavan, que tem essa inimaginável boa fortuna de ouvir essas palavras dos Babajis nos capítulos do Jaiva Dharma e prestar atenção. Então, a gente estava vendo ainda no primeiro capítulo, fazendo essa visita ao primeiro capítulo. Até aqui, Sannyasi Thakur tinha passado por aquela experiência fantástica de cruzar com um Gaura Bhakta enquanto estava em Kashi, e a partir daí ele ficou completamente transtornado, sua mente ficou inquieta, porque depois dele se encontrar, nem mesmo tendo falado, nem mesmo tendo dirigido a palavra a esse Gaura Bhakta, depois dele se encontrar com ele, a vida dele toma um destino completamente inusitado, completamente inesperado. E ele vai primeiro para Vrindavana, e em Vrindavana os sadhus, a maioria deles bengalis, falam para ele ir para Navadev. E ele vai especificamente para Godrumadev, e ali ele encontra Prem Das Babaji Mahashaya, que é discípulo de como é que é o nome? O mestre dele, discípulo de que é um grande devoto, Pradyumna Brahmachari. Não é Pradyumna, perdão. Deu branco total. Quem souber pode escrever aí aí adianta aqui. Sim. O nome dele é Pradyumna Brahmachari.
o Gurudeva de Srila Premdas Babaji Mahashaya, Pradyumna Brahmacharya, um grande Gaura Bhakta. Então, Premdas Babaji Mahashaya faz questão de levar o seu novo discípulo, seu agora discípulo, Sannyasi Thakur, para conhecer o seu Gurudeva. Então, cada momento do Jayavadharma tem inúmeros significados e inúmeros símbolos importantes para nós refletirmos. Então, qual é a atitude de Gurudeva? Como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no fim do Shri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, último volume, ele fala que agora finalmente termina de escrever os seus comentários e disponibilizar a tradução do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, e ele explica que essa obra monumental ter saído em língua inglesa em 17 meses, tudo isso foi possível apenas pela misericórdia do seu Gurudeva, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Da mesma forma, Srila Premdas Babaji Mahashaya, ele leva o seu discípulo aos pés de lótus do seu Gurudeva para demonstrar para o seu discípulo que a misericórdia de Krishna vem pelo Guru Parampara, pelo Bhagavad Parampara. Que nós não podemos dissociar nosso Gurudeva do Bhagavad Parampara. Nosso Gurudeva é um dos representantes dessa corrente infindável e inquebrantável, se é que se pode falar assim, ininterrupta, de grandes santos, de grandes rishis, de grandes sábios, que são tão grandiosos a ponto de não terem uma bandeira que não seja a bandeira da verdade absoluta. Mas você não pode dizer, Narada Muni é indiano, Srila Gurudeva é indiano, Srila Prabhupada é indiano. Nesse sentido, no sentido geopolítico da coisa, no sentido da identidade, todos são Jagadguru, Então esse é um momento muito lindo, como a Paramahansa Babaji Mahashaya apresenta Sannyasi Thakur para seu Guru, e Brahmachari Thakur, ou Pradyumna Brahmachari, ele diz com todo respeito: meu querido irmão, você conseguiu o Guru mais qualificado. Você deve estudar o livro Prema Vivata sob a orientação de Premdas Babaji Mahashaya. Então, outro detalhe interessante, Jai Shirandi, outro detalhe interessante é que às vezes existe esse questionamento: o Guru fala para o discípulo iniciar, mas o discípulo não deve iniciar se o Guru está presente no planeta. Mas aqui está comprovado que na tradição de Gauranga Mahaprabhu, os devotos são direcionados a Diksha Gurus e Shiksha Gurus, especialmente a Shiksha Gurus, na presença do Shiksha Guru maior, que é Shri Gauranga Mahaprabhu. E é o que Premdas Babaji Mahashaya faz. E aí ele cita aqui esse livro fantástico de Jagadananda Pandit, que era o livro, como se diz, o livro de cabeceira, se é que a gente pode falar assim, o livro de cabeceira de Premdas Babaji Mahashaya. Ele vivia o tempo todo lendo esse texto. E Srila Gurudeva fez isso também por alguns meses, não sei se chegaram a ser meses, mas em 2008 ele estava mergulhando a consciência dos devotos que tinham a fortuna de acompanhá-lo nas palavras de lótus de Jagadananda Pandit, no Prema Vivata. Mas enfim,
Sannyasi Thakur, ele ficou muito impressionado com o seu Parama Gurudeva, né? E ele falou, ele glorificou seu Parama Gurudeva. Não dá para fechar a porta? Ele glorificou seu Parama Gurudeva dizendo: ó, Prabhu, você é um companheiro de Shri Chaitanya Deva e pode purificar centenas de sannyasis arrogantes como eu, olha só, apenas pelo seu olhar misericordioso, né? Isso também acontece quando Mahaprabhu vai ao encontro, a convite daquele Brahmana, em Kashi, vai ao encontro dos sannyasis Mayavadis liderados por Prakashananda Saraswati. Só um olhar de Mahaprabhu. Ele não tinha, Srila Bhaktivinoda Thakur revela, que ele não tinha conhecimento prévio ou experiência prévia do comportamento recíproco entre os Vaishnavas. Contudo, ele aceitou as trocas observadas, que ele observou entre seu Gurudeva e seu Parama Gurudeva, como sendo sadachara, a etiqueta adequada que ele próprio deveria seguir. E daquele dia em diante, ele se comportou de acordo com aquele sadachara em relação ao seu próprio Guru, sem nenhum vestígio de duplicidade. Então, finalmente, eles participaram do Arati a Nishinradeva, que é a deidade que Pradyumna Brahmachari adorava, e depois eles voltaram a Shri Godoma. E Sannyasi Thakur ficou ali alguns dias praticando o seu bhajan, orientado por seu Gurudeva, e ele começou a ficar assim, querendo conhecer ou indagar de seu mestre espiritual sobre as verdades espirituais. E ele já tinha adotado todos os, como se diz, toda a idiosincrasia, pode-se dizer assim, né? Ou todos os atos de um Vaishnava, exceto a sua vestimenta externa. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakur descreve como ele era qualificado, né? Ele tinha total controle da mente dos sentidos, ele se estabelecera perfeitamente na concepção do absoluto onipenetrante não dual, e ele também adquirira uma fé, agora, né? Ele adquirira uma fé inquebrantável nos passatempos transcendentais de Shri Krishna, e tornara-se, por conta disso, profundamente humilde. E certa manhã, Paramahansa Das Babaji estava sentado cantando Harinama em sua Tulasi Mala. Isso era de manhã cedo, Nishanta Lila, que são os passatempos de Krishna antes da aurora. E quando ele estava nesse momento do dia cantando o Mahamantra, esses passatempos aos poucos se manifestavam em seu coração. Era um momento, exatamente o momento em que Radha e Krishna se despedem um do outro, deixando Kunja para voltar a seus respectivos lares. E Paramahansa Babaji sentiu a dor profunda da saudade, e lágrimas de amor estavam jorrando continuamente de seus olhos. Absorto assim naquele passatempo, ele estava ocupado no seu íntimo, no serviço apropriado para aquele período do dia, com sua forma espiritual perfeita, e ele perdera a consciência do seu corpo físico. E Sannyasi Thakur, na frente do seu Gurudeva, ele ficou assim, encantado, cativado pelo estado do Babaji. E sentou-se ao lado dele, observando os seus Sattvika Bhavas, os sintomas transcendentais de êxtase que emanavam do seu corpo. O eriçar dos pelos do corpo, as lágrimas, o tremor, o gaguejar, gargalhada e assim por diante. De repente, Babaji disse:
assim, de dentro da sua consciência interna, servindo a Radha Krishna com seu corpo espiritual transcendental, falou: ó Saki, faça calar Kakati, a macaquinha de Shrimati Radhika. E faça isso agora mesmo. Caso contrário, ela vai acabar acordando Radha Govinda do seu sono de prazer divino. E aí, Lalita Saki vai ficar muito aflita e vai me repreender. Olha ali, a Nanga Manjari está falando para você fazer isso. Ela está sinalizando: cala a boca aí, cala a boca de Kakati. Você é Ramana Manjari e este é o serviço designado a você. Preste atenção a este respeito. E aí, quando ele falou essas palavras, o Babaji desmaiou. Então, Sannyasi Thakur, que não era um sadhaka comum, diga-se de passagem, agora ele tinha conhecimento de sua identidade espiritual e do seu serviço espiritual. E ele começou a praticar seu bhajan segundo essa identidade espiritual e o seu serviço. E aí o dia raiou, a luz da manhã se espalhou seu brilho no leste. E os passarinhos começaram tiu, 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 cantar melodiosamente em todas as direções, e soprava uma brisa suave, né? Isso é Navadvip, né? Navadvip é um recanto da Índia que tem uma temperatura bem moderada. A beleza extraordinária do Karamancham Madhavi de Pradyumna Kunja, iluminada pelos raios carmim do sol nascente, não há palavras para descrever essa beleza. Isso é Navadvip. Navadvip Dham Ki Jai. E aí Paramahansa Babaji Mahashaya estava sentado numa almofada de casca de banana. Então eles tinham uma condição de, assim, o kutir deles era muito chique, né? A almofada era de casca de banana. E eles sentavam assim, ainda hoje, se você vai nos lugares sagrados, você vê que eles construíam aquelas plataformas assim, de concreto, um pouco acima do nível do solo. E ali naquela coisa dura mesmo, eles sentavam e ali eles estavam Harikatha. A gente vê Gurudeva, né? Tem muitos vídeos. Gurudeva está nos lugares sagrados, visitando lugares sagrados, e ele está dando Harikatha num lugar como esse. O conforto, não se sabe onde está. Estão completamente alheios, eles vivem completamente alheios a essa coisa da consciência externa. E aí, ele tranquilão, acabou de revelar. Não, já tinham passado alguns dias, né? Não, era no mesmo dia, ele tranquilo, voltou à consciência externa. Aí ele começou a cantar Shrinam. É mágico, esse Prabhu só faz comentários interessantes. Não tem nada mais mágico do que o começo do Javadama. Você é um Vaishnava, você é uma Vaishnavista, você está assistindo, você já leu o Javadama, ou de repente vai ler, mas você entra no primeiro capítulo, você não consegue acreditar no que vai ser revelado no primeiro capítulo. E aí, Sannyasi Thakur prestou suas postradas reverências aos pés de Babaji, sentou-se ao lado dele e, com as mãos postas, falou-lhe com toda a humildade, né? Sadachara, né? Toda a humildade. Prestou reverência. Ele estava com um problema, ele tinha uma coisa na cabeça que estava incomodando o Sannyasi Thakur. Ele falou assim: ó Prabhu, ó mestre, esta alma destituída, desvalida, deseja fazer-lhe uma pergunta. Por favor, responda.
e pacifique meu coração angustiado. Que o Senhor sinta satisfação ao infundir Brajaras no meu coração. Coração este que foi esturricado pelo fogo de Brahma Gyana, conhecimento que almeja o absoluto impessoal, desprovido de forma, qualidades e atividade de socorro. E Babaji respondeu: você é um candidato digno? Quaisquer perguntas que você faça, eu responderei na medida do possível. Aí Sannyasi Thakur lança a pergunta que é o mote tático, vamos dizer assim, do primeiro capítulo, né? Que primeiro Srila Bhaktivinoda Thakur está estabelecendo o cenário, apresentando algumas personalidades importantes na trama do Jaiva Dharma, né? E agora ele vai fazer com que o discípulo cumpra o que Krishna diz que o discípulo deve cumprir perante Gurudeva. Tadvidi Pranipatyana, ele presta reverência, ele acabou de prestar reverência para ir para a Shnena Sevaya, e depois ele vai fazer Pariprashna. Tem um livro de Srila Govinda Maharaj muito lindo, né, só sobre esse segundo, né, Pariprashnena Sevaya. Aí ele fala agora que Babaji já deu a licença para ele perguntar, ele fala: Prabhu, por tanto tempo tenho ouvido falar da preeminência de Dharma. Em inúmeras ocasiões, fiz a mesma pergunta: o que é Dharma? Há muitas pessoas, para mim é causa de muita aflição que as respostas dadas por essas pessoas contradigam-se uma a outra. Por isso, por favor, diga-me qual é o verdadeiro Dharma constitucional das divas e por que esses mestres diferentes explicam a natureza do Dharma de maneiras tão diversas. Se Dharma é um só, por que os mestres eruditos não cultivam aquele único Dharma universal que é inigualável, incomparável, inigualável? Então essa é a pergunta mágica, que é como no jogo de vôlei, quando um jogador de vôlei coloca a bola assim bem na altura da rede, o outro vai. Então é o que Sannyasi Thakur fez para Prem Das Babaji Maharaj. E no próximo encontro nós vamos saber a resposta de Prem Das Babaji Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jaya Bhakti Vedanta Devikama, Bhakti Vedanta Shila Devikama, Jaya Bhakti Vedanta Devikama, Jaya Bhakti Vedanta Shila Devikama. Jai Avibhava Maha Mahotsava de Shila Bhaktivedanta Vikram Goswami Maharaj Patitapama Ki Jai. Maha Maha Bhagavad Shila Bhaktivedanta Vikram Goswami Maharaj Patitapama Ki Jai. Jai Shri Radhe Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Deva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveva Namo Namaha. Dandavat Pranam. Jai Shri Radhe.